Então, pessoal, esse aqui é um assunto que, dentro de preventiva, que o INEP ele gosta muito desse atendimento aos vulneráveis. Aí entra indígena, ribeirinho, entra população é, carcerária, que é livre que não tem liberdade, pacientes com HIV, todos esses pacientes que são vulneráveis, o INEP, ele, LGBTQI+, todos esses, população negra. Isso aí vai cair alguma questão dessas aí, praticamente com certeza, nesse ano de 2026, porque o INEP ele gosta muito dessa abordagem ao vulnerável. E aí um dos que eu queria trazer aqui para vocês, porque tem uma certa hierarquia dentro do atendimento aos indígenas, que é como é que é o funcionamento do atendimento ao povo indígena. Então, se vocês forem observar aqui, acima disso aqui, que isso aqui é uma hierarquia, acima disso aqui é o Ministério da Saúde. E aí existe uma secretaria que coordena esse subsistema, que é o SASI-SUS, que é o subsistema de atendimento ao indígena. E aí, dentro desse sistema, eles criaram esses distritos, que são distritos sanitários especial indígena. Isso aqui cai essa sigla aqui no INEP, o INEP cobra. Dentro do Brasil, a gente tem 34 distritos, e eles são separados, não é por estado, ele pode passar de um estado por outro. Isso, inclusive, é questão de prova. Tudo que eu falar, qualquer palavra que eu falar aqui foi questão de prova. Então, esses distritos, eles são distribuídos desde muito tempo. Então, eles já têm uma certa histórica aí desse povoamento indígena. E aí, lá não funciona como o PSF normal, igual a gente tem o costume de fazer. Lá, tudo começa dentro da própria comunidade, a atenção ele começa lá, tem o pajé que coordena lá, tudo, organiza. E aí, quando eles vão para atendimento, eles não vão para UBS. O nome lá que eles chamam é polo base. Então, se a questão botar onde é que o indígena é atendido, aí vocês vão responder polo base, que é o primeiro atendimento, que é entre aspas, a UBS indígena, que é a porta de entrada deles, onde é feito o primeiro atendimento. E aí, caso eles precisem ir para um atendimento de especialização, por exemplo, eles querem um atendimento com cardiologista, com nefrologista, com qualquer atendimento terciário, aí eles têm que ir para fora. Aí lá fora, eles vão para atenção terciária. E aí, enquanto eles aguardam, enquanto eles esperam uma consulta, aguardar um exame, qualquer coisa que precisa, eles vão ficar nessa casa indígena, que é a casa do índio, que é a casa do índio, que eles chamam de casai. Então, se na questão botar onde é que o índio fica para esperar, para ter o atendimento, para ter o apoio, a palavra certa é apoio, que lá ele vai ter comida, ele vai ter o local onde dormir, ele vai ter. Isso aqui é financiado, né, pelo governo. Isso aqui ele pode ter o apoio para receber algum incentivo para ele pagar um exame. Então, tudo ele vai ter nessa casa do índio, que é a casa aí, que é um atendimento fora da aldeia. Então, se na questão botar onde ele é atendido, vocês vão responder polo base. Se perguntar como é que é feito essa organização, vocês vão dizer que é por distritos, que é esse DCI. Então, na questão, ele bota a palavra DCI, que é Distrito Sanitário Especial Indígena. Tem vários dentro do Brasil. Isso aqui é só para vocês. Isso aqui, se eu estou colocando aqui, cai em prova. Se vocês forem pegar aqui, qualquer estado, o que está pintado aqui são os distritos. Tem 34 distritos no Brasil. Aí cada distrito ele pode estar dentro de um estado, mas ele pode passar de um estado para o outro. Então, aqui ele pega de um estado para o outro, aqui ele pega de um estado para o outro. Então, ele não respeita os estados, como, por exemplo, a organização das UBS, que é dentro de cada estado, cada município tem a divisão das UBS.
como acontece, por exemplo, nos ribeirinhos. Os ribeirinhos, o problema dos ribeirinhos é acesso. A divisão dos ribeirinhos é a mesma que a gente utiliza das, das UBS normais, só porque lá eles fazem o atendimento pelo barco lá, que é o fluvial. Mas aqui no indígena, eles não respeitam território. Ele passa de um território para o outro e não respeita. Isso aqui cai em prova, por isso que eu estou falando. Ele não respeita a margem de distribuição, não respeita o território. E aí, para vocês acertarem várias questões de prova dentro do INEP, vocês têm que levar essas palavrinhas-chave, que esse aqui cai. Interculturalidade, tem que respeitar a cultura do índio. Por exemplo, que o pajé falou, tem que levar em consideração. Ou se ele quiser levar o pajé junto, leva o pajé junto. A atenção ela tem que ser diferenciada, que é aqui a gente vai lembrar da equidade. Então tem que dar mais para quem precisa mais, tem que ajustar a conduta de acordo com a cultura indígena. O território ele não respeita estado, ela não segue um limite nem de município, nem de estado, ele pode passar de um estado ou de um município de um para o outro. O controle social, isso aqui, se falar de participação do índio, em uma alternativa pode marcar como correta, porque o INEP ele gosta de inclusão desses povos que são mais vulneráveis. Então, se numa alternativa fala que o índio, por exemplo, não pode participar, isso aqui com certeza é uma alternativa errada. Então, o controle social é a participação do índio. Ele tem que participar das decisões. A equidade é priorizar o recurso para o índio e isso aqui é o que geralmente o pessoal erra, porque como a gente sempre foi muito acostumado com a medicina de tratamento, diagnóstico e tratamento, e a gente não foi talvez muito acostumado com essa questão de cultura diferentes, se na questão falar, isso aqui só vai mudar o exemplo, mas o conceito que vocês têm que levar é esse. Alguém foi atender o índio, e o índio tinha uma cultura de fazer determinada coisa. Então, aquela cultura dele, de um costume, por exemplo, se aquele costume não for prejudicar o tratamento, a resposta que vocês vão marcar é manter aquilo que ele fazia. Se aquilo que ele tinha como costume for prejudicar o tratamento, aí a resposta vai ser não retirar, vai ser não fazer. Então, a banca só vai mudar o exemplo, mas o conceito é o mesmo. Então, tinha uma questão que tinha uma criança que estava com um quadro grave, tinha pneumonia, ela estava usando umas folhas lá, botando no peito da criança, perguntou se tirava ou não a folha. Então, se é um costume que não vai prejudicar o tratamento, aí a conduta de vocês vai ser manter, manter a folha, manter o emplasto lá. Então, eu só estou falando aqui porque eles vão só mudar o exemplo, mas o conceito é o mesmo. Se o índio tem algum costume e aquele costume não vai prejudicar, aí vocês se não for prejudicar, vocês não tiram. Se for prejudicar, aí tira. Mas geralmente a questão ela não vai botar alguma coisa para prejudicar, não. Geralmente alguma coisa para manter aquele costume e você faz o tratamento em conjunto. Então, aqui eu trouxe uma questão que não é do INEP, mas é só para vocês levarem isso aqui como conceito, e falando sobre a saúde indígena, perguntando o que seria a unidade básica de saúde do indígena, a gente tem que marcar polo base. Polo base é onde ele é atendido. CASAI é a casa de apoio. CESAI é quem coordena tudo, é a secretaria lá em cima. DCEI é o Distrito Sanitário Indígena, que é distribuído em 34 distritos dentro do Brasil. E não existem o nome não é UBS, né? É Polo Básico. Aqui, saúde indígena, perguntando de organização territorial, quem organiza todo o território é o Distrito Sanitário Especial Indígena, ou DCEI, que tem essa gestão articulada, porque ele articula tudo, e tem a base territorial bem definida, que pode passar de estado, pode passar de município, ele não respeita, não. Agora, caiu a questão do INDEP 2023, isso aqui muita gente errou, por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês, porque é um assunto complicado de estudar. Ninguém tem tempo para estudar isso aqui, porque realmente a gente tem outras.
outros assuntos que, né, nem são mais importantes, é que não der tempo mesmo. Então, isso aqui de saúde do povo indígena, perguntando sobre subsistema de atenção à saúde indígena, perguntou que, falou que na letra A criou organizações paralelas ao SUS, nada de paralelo, isso aqui é do SUS, faz parte do SUS, não é paralelo, é constituído com D6 que coincidem. Então, isso aqui, ó, é, isso aqui você tem que levar para a prova, porque isso aqui vai fazer muita gente errar. Então, isso aqui ele não coincide com os territórios. Então, ele não está dentro só de um limite específico de município de estado. Ele pode passar de um município, ele pode passar de um estado. Então, ele não respeita nem município, nem estado. Ele pode passar de um para o outro. Então, por isso que essa letra B é errada. Letra C falou que está subordinada à FUNAI. Isso aqui vocês vão levar para a prova, ó. Olha isso aqui, ó. Trocam, eles trocam Senai por SESAI. Então, quem organiza isso aqui, a secretaria, é a SESAI. Aí o INEP coloca o nome FUNAI. FUNAI é quem organiza a questão é, dos territórios indígenas lá, de ocupação de território indígena. Isso aqui não tem nada a ver com a FUNAI, ela existe, mas ela não está dentro desse subsistema aqui de atendimento ao povo indígena. Quem controla isso aqui é o SESAI. Aí o INEP coloca o nome FUNAI, que é para poder confundir. Existe essa Fundação Nacional do Índio, que é essa questão da, 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 da demarcação dos territórios, mas ele não faz parte aqui desse subsistema, não. Agora, falou de medidas de funcionamento que adequam a capacidade para permitir a aplicação de princípios, diretrizes. Aí falou dos princípios do SUS, né? Descentralização, universalidade, equidade, participação comunitária e controle social. Isso aqui, quando vocês virem a questão assim muito bonitinha, geralmente é a correta. Outra questão do INEP, falando de Distrito Sanitário Especial Indígena, DCI. Aí, esse caso, ó, um médico atendeu uma criança que estava com sinais de pneumonia, tinha tosse, febre, e aí falou que estava sendo usado em plásticos de ervas no peito da criança. E perguntou o que é que o médico deveria fazer em relação ao que a mãe estava fazendo. Então, nesse caso, como essas ervas no peito da criança não vão prejudicar o tratamento e a criança está com sinais de gravidade, nesse caso, tem que internar e mantém os emplastros, porque isso aqui faz parte da cultura do índio, não retira. Então, o que pode mudar é a questão. A questão ela pode falar um caso que alguém estava fazendo alguma parte da cultura deles, mas se aquilo não prejudicar o tratamento, vocês não tiram, vocês mantêm. Então, isso é o que o INEP quer que a gente responda nesse padrão de questão. Outra aqui do INEP, falando de população indígena, perguntando a correta. Ó, isso aqui é uma questão difícil, muita gente errou. Por isso que eu estou trazendo aqui, para vocês não errarem isso aqui. Falou que a delimitação das 16 considera a distribuição demográfica tradicional, ou seja, tradicional dos índios. Isso aqui realmente é verdade. Isso aqui essa distribuição já vem já de muito tempo, que pode não coincidir com os limites dos estados, ou seja, também é correto, porque ele pode passar de um estado para o outro, ele pode passar de um município para o outro. Já da Ribeirinha, ele respeita, porque do Ribeirinho, o problema de Ribeirinho é acesso. A organização dos ribeirinhos é a mesma que a gente utiliza, só que eles fazem um atendimento pelos barcos, o que é fluvial, que é o atendimento lá, mas a distribuição de território deles é a mesma lá que a gente já conhece já dentro da APS. Por isso que essa questão é a correta, porque ele considera o do índio o tradicional mesmo, que já era distribuído, e não necessariamente pode coincidir com estado ou município, com limite. Ele pode passar de um estado para outro, pode passar de um município para outro. Por isso que nesse caso aqui foi letra A. E essa outra questão aqui do Enari 2026, para a gente finalizar, acho que é a última, falando de população ribeirinha e indígena. E aí disse que a mulher ribeirinha evita contato durante a consulta, insiste na presença de um pajé,
Então, se o pajé ele não pode ser impedido por conta do respeito da cultura, o que a gente tem que fazer é reconhecer práticas e saberes do ribeirinho ou do indígena para promover essa questão da assistência como um todo, porque não, a gente não pode considerar só o tratamento assistencial como o principal. Tem que reconhecer a cultura como parte do tratamento. Se vocês entenderem isso aí, que o INEP ele gosta de botar, a gente acerta a maioria das questões. Respeitar a cultura, vocês vão acertar a maioria das questões. Então, gente, era isso. Eu trouxe aqui uma amostra do que a gente faz no treinamento presencial, no treinamento online. Pois, eu vou finalizando aqui, gente. Até a próxima.